Bonjour, tout le monde. Ça va? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de fonétique. Seriam os sons do francês, tá? A fonética, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente monta os sons no francês? Na maioria das vezes, a gente monta por sílaba. Acho que eu posso dizer assim, né? Sílaba. A gente junta as letras e forma um som. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Esse vídeo tem a função de ser uma referência, tá? Então vocês podem salvar esse vídeo, porque se vocês tiverem dúvida de como pronuncia alguma palavra, vocês podem sempre consultar aqui. A ideia é que vocês consigam ler a maioria das palavras em francês, tá? Com essa tabela aqui de fonética, de pronúncia. Eu acho que a maioria das palavras vocês vão conseguir ler e vão conseguir pronunciar. Há exceções, é claro, mas eu acho que encaixa aqui na maioria dos casos. Très bien. Então vamos começar por ele, pelo R. R. Por que nós temos o som do R, né? O som do R é sempre aqui da garganta, tá? Acho que eu posso dizer sempre, né? Eu acho que eu já falei isso, que eu não gosto de usar a palavra sempre. Por quê? As coisas sempre têm uma exceção, né? Mas eu posso dizer que o R, praticamente, ele é da garganta, tá? Então, vocês não vão ter som como tra ou pra, né? Que a gente tem em português, tá? Ele vai ser aqui da garganta. Então, às vezes, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer esse som aqui, principalmente quando tem uma consoante e o R junto, que é o caso do é. Très. Que nem quando eu falo très bien, né? Vocês já viram eu falando isso. Eu falo isso muito, né? Très bien. É muito bem. Très bien. Mas não se preocupe, se você não conseguir falar o très perfeitamente, tá? Isso com o tempo e com a prática também vai melhorando. E mesmo que não saia perfeito, não tem problema, tá? E aqui nós temos também o caso de restaurant. Restaurant. Então vocês podem ver que aqui mesmo sendo um R, vai ter o mesmo som, né? Vai como se fosse no português dois R's, tá? Restaurant. Agora nós vamos ter o som do UN, tá? Porque tem esse som aqui, que eu não tenho como escrever isso, né? Mas eu vou falar o seguinte, é um som que vocês vão sorrir para falar. Então vai ser an. An. É um som levemente nasal, mas você faz um sorriso. Ele é levemente nasal, tá? Então é an. E aqui nós temos lundi. Lundi. E a mesma coisa vai acontecer com o IN, tá? Principalmente o IN. E o caso de A e N também, mas o mais comum é o IN, tá? Então aqui nós vamos ter o caso de pain. Pain. Então vejam que vocês fazem um sorriso na hora de falar, né? Pain. Agora nós vamos ter o som do UA. Esse aqui é mais fácil, né? Vocês vão ver o I e vocês vão ler o A, que é o caso de voiture. Voiture. Já vou explicar esse som aqui do U, tá? É importante também. Mas voiture é simples. E também nós temos o bonsoir, que muitos de vocês já viram por aí, provavelmente, né? Bonsoir, que é um boa noite, normalmente quando a gente chega em algum lugar, tá? Aí agora os sons do U. Quando vocês têm o U, né, essas duas letras juntas, vai ser um U normal. O que eu quero dizer com U normal? O do português, que é o U, né? Então, por exemplo, aqui vocês vão falar jour. Jour, que é o caso de bonjour. Bonjour, né? Que a gente fala bom dia. Bonjour serve para um bom dia o dia inteiro, né? Porque eles usam bonjour de manhã, mas usam também à tarde, né? Antes de virar bonsoir, que vira mais ou menos umas 6 da tarde, vira bonsoir, tá? Bonjour. Então aqui nós temos o som do OU. Agora sim, o som do U sozinho, né? O U sozinho. Quer dizer, quando o U estiver sozinho, ou seja, sem o O, né? A gente vai falar U. E eu falo que esse é o U do biquinho, né? Então é U.
Se você não fizer o biquinho, é mais difícil de sair esse som, tá? Então aqui, por isso que nós falamos voiture, voiture. E aqui nós temos mais um caso que é lune, lune, tá? Então esse som acontece muito. Então vocês podem praticar aí, ó. Voiture, lune. E agora nós temos o som do N. E esse som é bem nasal, tá? Então vocês vão falar an. Para vocês entenderem esse som, vocês podem tampar o nariz e falar an, an. Se vocês tamparem o nariz, vocês vão perceber bem ali onde é o som, que é bem na... Parece que é entre a boca e o nariz. Lá atrás da garganta, né? An. Então por isso que a gente fala chien. Chien. E por isso que a gente fala também bien, que é aquele lá do très bien. Bien. Tá? Então é bem nasal. Chien. Bien. Ah, bien. O. Agora nós temos o au e o eu, tem som de o. O mesmo, né? Então aqui nós temos a própria água, que é o. O. Para quem compra perfume, já deve ter visto essa palavra aqui. Porque existe o perfume que chama eau de toilette, né? Eau de toilette. Então, vocês já devem ter visto que é realmente água, né? Quer dizer uma água. Então, é eau de toilette. Então, é o. E nós temos também a palavra peau, que é pele, né? Peau. Aí, esse som aqui é interessante, porque ele fica um pouquinho... Às vezes é um pouquinho chato de falar, tá? Então, nós temos o som do heure, que é a própria palavra hora, tá? Heure. E também o caso de ordinateur. Ordinateur. Então quer dizer que ele abre e depois fecha com U. Tá, isso aí com o tempo também vocês vão pegando, vocês vão praticando. Aqui tem uma coisa interessante, tá? Quando vocês forem ver essa junção aqui, essa combinação, que seria T e O, na verdade esse T vai ter som de C, tá? Que é o caso de nationalité. Nationalité. E também vai ter attention. Attention. Muitas palavras muito parecidas com o português também, tá? E aqui vocês podem ver o som do an de novo. Vocês vão ver que os sons vão se repetindo, né? Olha lá. An, que é o mesmo som do bien. E aqui vai ser e o C, attention. Tá bien. O I, L-L-E, tem que estar assim, tá? I, L-L-E, vai ter o som de ia. Ia. Aí aqui eu sempre falo de filha. Filha. Filha é menina e filha, tá? E nós temos também o família. Família. Exception tem algumas exceções para esse som, tá? Não tem uma só, não, tem algumas. Mas uma que é muito importante, tá? É a palavra vila, porque ela aparece muito, né? Então a palavra cidade, vocês falam muito, a gente fala muito de uma maneira geral. Então é uma exceção, porque vocês vão falar vila, tá? Então aqui é filha e aqui é vila, tá? Très bien. Aia. Aqui são poucas palavras, tá? Mas é a mesma coisa, né? Então aqui nós vamos ter bataia. Bataia. Agora os sons do E. Os do E são interessantes também, são vários sons, tá? O E sozinho, que nem eu falei, né? Do U sozinho, né? Quer dizer, o U sozinho faz aquele biquinho, né? U. E o E sozinho também faz... A gente também vai ter que fazer um biquinho, tá? Vai ser E. E. Que é o caso de L. Se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês vão ver que eu explico sobre o L, que é um artigo, né? O article. L. Aqui nós vamos ter um som bem parecido, tá? É que eu coloquei um a mais, mas você não consegue, né? A gente não consegue falar isso, né? Então, é meio muito parecido. No caso de je. Je. E também nós temos o fogo, né? Que é feu. Feu. Tá? Muito parecido. E aqui também vai ser muito parecido. Que é o caso de œuf. Œuf. Tá?
Agora a gente vai mudar um pouquinho, que é o E. Agora vai ser os sons do E. Nós temos o som do E, que é o AI, tá? Vai ter som de E mesmo. Palé, palé. Português, português. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Palais de Versailles. Quem conhece o Palais de Versailles? Né, pessoal programa uma viagem para Paris, vai lá para Versalhes, né, aquele castelo que tem lá perto de Paris, tá? Então a gente chama ele de Palais de Versailles. Vejam os sons, né? Palais e Versailles, que nem eu falei ali de batalha, de fille, né? Então vocês vão ver como a gente vai repetindo os sons, né? Palais de Versailles. Tá bem. Mais um som de E, tá? O acento ao contrário, ou seja, né, o contrário do português. Isso aqui é a nossa crase, né, em português, e só que em francês esse E tem som de E, que é o caso de mère, mère, e père, père. Tá bem. E olha que legal, o acento ao contrário, que é o nosso agudo, né, é tudo ao contrário. Tem som de E. Aí eu falo que esse é o E normal, porque é o E do português, tá? Que é o caso de T. T. E também, isso aqui é legal, café. Café. Até um pouco contra-intuitivo, né? Porque em português a gente fala toda hora café, café, café. E aqui vai ficar café. Tá? E acontece também quando a gente usa o circunflexo. Não é muito comum, mas acontece, tá? Que é o caso de enquête. Enquête. Pêche. Pêche. Très bien. Se a palavra termina com IE, o que eu faço? Eu ignoro o E. É como se ele não existisse, tá? É só vale o I. Só tá válido o I. E vocês vão ver que isso acontece muito com essas palavras que nós temos em português que são em ia, e em francês vai ficar com ie no fim, que é o caso de magie. Magie. E também harmonie. Harmonie. Très bien. Agora vamos falar aqui umas coisas interessantes. A maioria das palavras são oxítonas, ou seja, a sílaba mais forte é a última. Então vocês podem perceber aqui, tá? Eu acabei de falar magie, harmonie. Vou dar mais exemplos aqui, ó. Palais, português, tá? Aí nós temos também attention. É que eu não tô contando as que tem acento, tá? Porque que tem acento acaba sendo um pouco, digamos assim, entre aspas, óbvio. Mas se não tem acento, a maioria é oxítona, né? Attention. Attention. Tá? Mas a maioria das palavras que terminam em E ou ES, né? Então é o E ou ES, ou os verbos em ENT, que nem vocês podem ver no primeiro vídeo lá, dos verbos ER. Eu falo sobre isso lá, tá? Então, quer dizer, nesses casos elas são paroxítonas, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima. Então, a palavra terminou em E, você joga a sílaba forte para a penúltima. Que é o caso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Bouteille. Bouteille. Tá? Portable. Portable. E table. Table. E acontece aqui também, né? A gente falamos de várias palavras assim, né? Agora há pouco, né? Então, nós falamos de batalha, né? Que nós chamamos batalha. A própria vila. Aí nós temos também família. Filha. Então, vocês podem ver que isso é praticamente um padrão, tá? Tá bem. Mas, se a palavra terminar em ER, né? EZ, EZ, elas também viram oxítonas. Aí o R e o Z mudam tudo. Ah, eu não pronuncio? Não. Isso que é interessante. Você não pronuncia o R nem o Z. Mas ele puxa, digamos assim, né? Puxa o som pro final, tá? Que é o caso dos verbos em ER no infinitivo.
o nome dos verbos, né? Manger, aí a gente viu lá naquele vídeo, né? Parler, manger, tá? E quando faz o vous, também, porque termina em Z, né? Então, vous manger. Por que que fica com esse som? Por causa do Z. Vous manger, tá? Aí, quando a palavra termina com ET, muito parecido, só que aí tem algumas variações, tá? Tem pessoas que falam e tem pessoas que falam é. Por exemplo, é o caso de filé. Só que se vocês procurarem por aí, talvez tenha gente que fala filé ou filé. Filé é mais fácil porque é igual ao português, né? Filé. É o filé mesmo, filé. Daí que vem filé do português, tá? Então, o ET pode ter essas variações, mas isso é uma questão, eu acho até mesmo pode ser regional, tá? Então, tem essas variações. Você vai ter pessoas falando jouet e pessoas falando jouet, tá? Que é brinquedo, né? Jouet ou jouet, tá? Très bien. E, mais uma observação, o S, o T e o X, né? Eu acho que eu vou incluir aqui também o Z, né? Que é o Z, que é o caso ali do vous manger, né? Geralmente são mudos no fim da palavra, então não modifica o som da palavra, né? Tu manges, bouteille. Então, por isso que às vezes o plural. Em francês você praticamente não fala o S, né? Tá? Vocês praticamente vão pôr a palavra no plural. Tanto garrafa vai ser bouteille, quanto garrafas também vai ser bouteille. Certo? Très bien. Agora vocês sabem por que que eu falo très bien e como se escreve très bien. Très bien. Bom, como eu já falei, esse vídeo vocês podem deixar como uma referência, vocês podem consultar sempre que tiverem dúvida, tá? Então salvem o vídeo aí para consultar sempre. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. E se inscrevam aqui, porque eu vou fazer um curso aqui, tá? A gente vai ter várias aulas, vai ter uma sequência, tá? E, très bien, merci beaucoup, que quer dizer muito obrigado, merci beaucoup, e c'est ça!